Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de chamar a vinheta, eu queria te pedir um favor. Te inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o teu like logo no comecinho desse vídeo que me ajudaria muito. E não esquece de deixar um comentário aqui sobre o caso de hoje e sobre casos que você quer que eu traga para você. Te inscrever não custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para vocês. Hoje nós vamos tratar sobre um caso extremamente bombástico em Hollywood. Nessas últimas semanas não se fala de outra coisa a não ser do caso de P. Diddy. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Bom, para começo de conversa, eu não gosto de trazer casos inacabados aqui no canal, mas como é um caso extremamente midiático, eu vou trazer aqui as acusações reais que estão acontecendo contra P. Diddy e também as teorias, algumas das teorias que estão sendo faladas e tratadas sobre essa situação. No último dia 9, muito se falou sobre uma audiência de julgamento que teria do P. Diddy. Só que isso não tem como acontecer, afinal são muitas provas e muitas pessoas a serem investigadas. Não há essa possibilidade. Essa audiência, logo de início, para deixar claro, ela ocorreu somente para verificar se teria a possibilidade ou não de libertá-lo sob fiança. E o juiz deixou bem claro que isso não vai acontecer. Em detrimento da gravidade das acusações, P. Diddy vai ficar preso até a sua sentença. Não há então como libertá-lo com fiança. Inclusive ele pediu para que os advogados dele parassem de ficar pedindo insistentemente, porque ele não ia conceder a liberação sob fiança. Foi oferecido em torno de 50 milhões de dólares de fiança para que ele fosse liberado. E ainda assim o juiz não acatou, em decorrência da gravidade das acusações formais que ele tem. Inicialmente eu tenho que lembrar que muita coisa ainda vai mudar nesse julgamento, nesse caso. Muita coisa ainda vai ser incluída e muita coisa também vai ser retirada desse caso. Esse vídeo ele fica como o início do caso P. Diddy. Aqui nós saberemos quais são as acusações formais sobre ele, as acusações reais que a justiça está fazendo. E também não vamos deixar de falar sobre algumas teorias, que na minha opinião são muito viáveis. Para início de conversa, quem é P. Diddy? P. Diddy é Sean John Combs. Ele tem aí uma grande lista de crimes nas suas costas. Ele já começa não sendo tão inocente assim. Mas infelizmente a infância dele foi marcada por tragédias. Quando ele tinha 3 anos, o seu pai foi assassinado. E na escola preparatória, ele ganhou o apelido de Puff. Mesmo com todos os contratempos, Diddy, ou Puff, ou Daddy, ele teve uma carreira de extremo sucesso. Desde muito novo, quando ele ainda não tinha nem terminado a faculdade, ele começou a estagiar em uma gravadora. Essa gravadora chamava-se Uptown Records. Era uma gravadora bem popular naquela época e com o engajamento ali no seu trabalho, ele acabou virando vice-presidente dessa gravadora. Durante estar ali na gravadora, ele se juntou a outro rapper chamado Ravi. E ele inventou ali de participar como co-apresentador de uma partida de basquete. Essa partida de basquete seria entre celebridades e ele disse que seria um evento beneficente, então lotou muito. Com isso, o evento virou um grande caos e 9 pessoas morreram pisoteadas e 29 ficaram extremamente feridas. O prefeito então da cidade ficou indignado e criticou muito o P. Diddy por ele ter contratado pessoas que não teriam experiência para cuidar de um evento daquele tamanho e por ter dito que seria um evento de caridade, coisa que depois descobriu-se que não era. Assim, pouco tempo depois, ele foi demitido da Uptown, a gravadora que ele era vice-presidente. Então o que ele fez? Ele criou a sua própria gravadora. Se vocês estiverem ouvindo barulho é porque a chuva está insistente, mas eu tinha que gravar esse vídeo. Então ele cria a própria gravadora, chamada Bad Boy Entertainment, que inclusive aparece na acusação. Nessa época,
em que ele abriu essa outra gravadora, ele fez amizade com um homem muito famoso ali, chamado Notorious Big. Ele era ali um rapper em ascensão, estava tendo um grande crescimento, e o P. Diddy conseguiu um acordo para transferir o Notorious Big para a gravadora dele por 15 milhões de dólares. E claro que quando ele trouxe um nome tão grande na época, a gravadora dele disparou. Mas o inesperado acontece. Notorious Big é assassinado em 1997. Logo depois desse assassinato, no mesmo ano, o P. Diddy soltou o seu primeiro single, a sua primeira música. E por conta do sucesso que a gravadora estava fazendo, o Diddy estourou. Foi chamado para várias turnês, vários programas de TV. Então, com a morte ali do Notorious Big, o Diddy acabou estourando, né, entrando em ascensão. As músicas dele, inclusive, viraram trilhas sonoras de vários filmes. Vários cantores famosos, então, começaram a procurar o P. Diddy tanto para fazer parte da produtora, né, ali da gravadora, quanto para fazer participações de músicas com ele. Mas ao mesmo tempo que a carreira dele estava estourando, ele estava sendo condenado por alguns crimes no ano de 1999. Um deles foi que ele foi considerado culpado pelo crime de assédio, depois de uma briga com o executivo de uma gravadora. Nesse mesmo ano, ele estava envolvido no crime de um tiroteio que ocorreu dentro ali de uma boate em Manhattan. Durante esse tiroteio, pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas, mas ainda com todas as acusações desse crime, ele foi absolvido. Durante a época do tiroteio e desse julgamento que estava acontecendo, o Diddy, ele tinha um relacionamento com a Jennifer Lopez, que inclusive estava na boate com ele quando aconteceu o tiroteio. Mas não passou em vão. Um rapper que acompanhava o Diddy ali naquele momento foi preso e condenado, passando 10 anos na prisão. Depois ele disse que o Diddy tinha acabado com a vida dele, estragado com a vida dele, por tudo que aconteceu ali naquela boate. Na época desse crime, ele era conhecido como Puff Daddy. E não para por aí, afinal ele adora uma confusão. Em 2003, ele se envolveu em outra polêmica com o ex-presidente da Bad Boy Entertainment. Ele disse que o Diddy ameaçou ele com um taco de beisebol e o forçou a transferir todas as ações que ele tinha na gravadora de volta para o Diddy. Obviamente, ele negou tudo. Quando foi no ano de 2006, esse caso então prescreveu e foi arquivado. Outra coisa relevante que nós vamos ter também lá nas teorias a seguir. No ano de 2005, ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Cassie Ventura. E o nome dela é muito importante, porque foi através do nome dela que esse caso que nós estamos trazendo hoje, foi trazido à tona com as investigações. Bom, sobre o relacionamento deles, os dois se conheceram quando ela tinha 20 anos e o Diddy convenceu para que ela fechasse um contrato com a gravadora dele de gravar 10 álbuns. No ano de 2008, ela então lança o primeiro álbum e ela vai muito bem. Mas ela contava que ali, no relacionamento apenas dos dois, sem ser a relação com a gravadora, as coisas eram um pouco diferentes. Ele usava os seus poderes para definir as regras do relacionamento, chutava e agredia a Cassie, deixando ela marcada, com olho roxo e vários sangramentos. Ela também informou que foi agredida sexualmente pelo Diddy, quando, após ter terminado com ele teria invadido a sua casa e abusado dela. Além disso, ele fazia com que ela tivesse relações com garotas de programa para que ele ficasse vendo. Ele a drogava e fazia com que ela tivesse essas atitudes drogada, sem que ela tivesse consciência do que estava acontecendo ali. Ela então denunciou o Diddy e as acusações foram resolvidas ali no tribunal por um valor de acordo. Não se sabe que valor de acordo foi fechado, mas nesse tempo 4 outras mulheres apareceram, contando que também haviam sido abusadas sexualmente por Diddy. Inclusive um homem também compareceu, levando várias acusações de agressão e tráfico sexual. Mas não para por aí, na verdade isso é só o começo. Em 2019, uma ex-namorada dele estava grávida, denunciou o Diddy dizendo que ele pisou em sua barriga, obrigando-a a abortar a criança.
E inclusive ele ofereceu um valor para que ela tirasse essa criança. Eles tinham um relacionamento conturbado de 5 anos. Também há uma outra acusação de uma garota menor de idade, de 17 anos, que alega ter sido traficada sexualmente e abusada sexualmente por Diddy e pelo antigo ex-presidente da Bad Boy Entertainment, Harvey Pierre, e mais um homem que ela diz que não lembra o nome. E aconteceu da mesma forma, ela foi drogada e abusada. A situação era tão extrema que ela não lembra nem como ela voltou para casa dela. Um produtor musical chamado Rodney Jones o acusou de importunação sexual. Diddy o forçava a contratar prostitutas e manter relação na sua frente. Além do que ele dizia, o Jones tivesse relações também com homens, afirmando que isso era comum no meio artístico. Diddy, quando foi chamado então para depor sobre essa situação, ele disse que na verdade o que o Jones queria era extorquir dinheiro dele e por isso estava fazendo essas acusações mentirosas. Um outro fato muito curioso que foi levantado nesse ano é que uma das esposas dele estava escrevendo uma biografia onde ela estava expondo absolutamente tudo que ela sabia sobre o Diddy. Mas aí de repente ela faleceu antes de conseguir publicar essa biografia. Bom, mas essas são acusações anteriores que o Diddy sofreu. A partir de agora nós vamos falar sobre as acusações que levaram o Diddy à prisão. Como você sabe, P. Diddy está preso, não foi concedida fiança de liberdade e ele está sofrendo várias e várias acusações diariamente. Então, a partir de agora, nós vamos tratar sobre as acusações formais que ele vem recebendo e qual o motivo da sua prisão. Essa prisão ela é cautelar, é uma prisão que ocorre durante o momento da investigação, para que não corra o risco de que o réu que está preso tenha contato com as vítimas, com os denunciantes ou mesmo possa fugir. O advogado de P. Diddy já avisou que ele vai se declarar inocente de todas as acusações. O documento de acusação começa assim: há muitos anos, P. Diddy, aí vem falando todos os nomes dele, todos os apelidos, Puff Daddy, Puff, Love, todos os nomes e apelidos que ele tem, para não se ter dúvidas de que se está falando dele. Então, há muitos anos, o réu abusou e ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer os seus desejos sexuais, proteger a sua reputação e ocultar a sua conduta. Para fazer isso, ele usou da influência que tinha sobre os seus funcionários, recursos e de todo o império que ele liderava e controlava. Ele criou uma empresa criminosa que foi acusada dos seguintes crimes: tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça, entre outros crimes. Essa é a acusação formal de P. Diddy e por isso ele está preso. As acusações de tráfico sexual ocorreram porque P. Diddy era conhecido por dar festas regadas a drogas, mulheres, bebidas, festas sem algum limite, nenhum limite. Essas festas eram conhecidas como freak-offs. Muitos famosos participavam dessas festas, famosos que inclusive estão morrendo de medo porque seus nomes constam ali nas acusações. Mas para você ter ideia de quão pesadas eram essas festas, após acabar a festa, o P. Diddy fazia com que todos ali tomassem um coquetel intravenoso para se recuperar. Eles passavam ali por atendimento médico e tomavam coquetéis intravenosos para se recuperar ali da situação toda ocorrida. E essas drogas que ele distribuía na festa para que as pessoas ficassem extremamente vulneráveis e ele pudesse fazer o que bem entendesse. E aí então ocorriam os abusos sexuais. Não é novidade que P. Diddy era extremamente violento. Afinal, em 2016, ele agride a sua ex-namorada, chuta, arrasta e joga um vaso nela, no corredor de um hotel. Mas as acusações atuais, elas não se prendem somente ao P. Diddy.
Elas também estão ligadas à empresa Combs Entertainment, a empresa atual de P. Diddy. Se referem à empresa dele como uma organização criminosa, onde os membros dessa empresa estão sendo acusados de exploração sexual, de tráfico sexual, trabalho forçado e transporte interestadual para fins de prostituição, além de coerção, incitação à prostituição, crimes de narcótico e sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça. Tá pouco? E ainda assim ele quer pagar fiança para sair. A justiça então começa a listar ali na acusação qual era o propósito dessa empresa, da Combs Entertainment. Primeiramente seria operar um negócio de mídia, né, como gravadora. Tinha também uma linha de vestuário, um negócio de bebidas alcoólicas, e fala na acusação que o intuito dessa empresa era proteger e aumentar o poder que Diddy tinha. E isso envolvia ali os seus funcionários, fazendo com que eles ficassem, de bico caladinho. Mas afinal, sabendo de tudo isso, por que essas pessoas continuavam frequentando essas festas? Vendo tudo isso, como que elas continuavam indo repetidamente a essas festas? P. Diddy era extremamente poderoso ali na indústria de Hollywood. Ele tinha o poder de destruir a sua carreira. Se você começou sua carreira agora, ele tinha o poder de te fazer subir ou sequer aparecer. Então, como acontecia? Uma pessoa nova chegava querendo crescer na sua carreira, era uma boa cantora, cantor, e oferecia para que ele o agenciasse. Então ele concordava, ok, e te chamava para essa festa. Obviamente você iria porque queria ali, né, fazer parte do ciclo. Quando chegava nessa festa sem entender muito o que ia acontecer ali, acabava de forma obrigada participando da festa e ficava preso àquilo. Por quê? Há indícios de que depois de drogar a pessoa e fazer com que ela fosse obrigada a participar daqueles atos absurdos, ele estava filmando tudo e ele ameaçava a pessoa com as filmagens, dizendo: se você não fizer ou se você não ficar caladinho, eu vou pegar as imagens e vou acabar com a tua carreira, vou acabar com a tua vida pessoal, vou acabar contigo. Então, por isso, essas pessoas continuavam indo e não denunciavam, ficavam ali de bico fechado, porque tinham uma carreira a zelar, porque tinham uma família a zelar. E o poder, então, do Diddy só crescia dessa forma. Mas após a denúncia, enfim, denunciaram o Diddy. E após a denúncia, em março de 2024, começou-se a busca nas casas de Diddy. Foram encontrados mais de 1000 frascos de óleo de bebê, lubrificante, e as fotos que vamos colocar são chocantes, porque essa quantidade é absurda. Depois, a perícia constatou que dentro desse óleo, apesar do advogado dele alegar que esses óleos eram utilizados para limpar o imóvel, que era muito grande, uma mansão enorme, com muitos móveis de couro, ficou constatado que dentro dos frascos de óleo não continham óleo de bebê, mas sim substâncias alucinógenas como Roupinol, conhecido como Boa Noite Cinderela. Existe também a teoria na internet de que esses óleos eram utilizados para besuntar ali a pessoa e ela não ter como fugir, ficar escorregadia a ponto de não ter como fugir, e também porque o óleo não deixaria supostamente as marcas de digital. Parte do documento de acusação fala que Diddy mantinha o controle sobre essas pessoas por meio de violência física, promessa de oportunidade de carreira e ameaça de reter qualquer apoio financeiro, além de ameaças quanto àquelas filmagens que ele tinha, o que fazia com que ele tivesse garantia de obediência e silêncio. No documento de acusação diz mais sobre as festas freak-offs, continua que nessas ocasiões haviam casos em que as vítimas eram obrigadas a permanecer escondidas, às vezes por vários dias seguidos, para se recuperar de ferimentos infringidos por Diddy, sem ser observadas publicamente. Ou seja, elas eram mantidas ali em cárcere privado, até que o roxo sumisse, até que a marca desaparecesse e ela pudesse voltar ao ambiente social sem que ninguém perguntasse o que tinha acontecido.
Durante as buscas, a polícia também encontrou no computador de Diddy diversos vídeos de abuso sexual. Então ele foi preso agora no mês de setembro de 2024. E como eu já disse, mesmo tentando pagar a fiança milionária de quase 50 milhões, lhe foi negado o direito à fiança para ficar respondendo em liberdade, devido à possibilidade do Diddy manipular as vítimas, manipular as testemunhas, as pessoas que o acusaram, cometer crimes e agressões com elas. Então, devido a esse poder do Diddy com as suas vítimas, foi negada a fiança, então ele permanece preso. E o juiz já avisou na audiência agora do dia 9 de outubro que ele vai continuar assim até o seu julgamento. Diddy está preso e não come absolutamente nada na prisão, com medo de ser envenenado. Falam que ele tá meio paranoico lá dentro, com medo de ser morto. Ainda em outubro tiveram mais 120 acusações contra P. Diddy. Então ainda estão coletando provas. O julgamento não deve ocorrer agora, devido à grande quantidade de provas e depoimentos que estão sendo coletados. Enquanto isso, P. Diddy permanece preso e assim permanecerá até a data do seu julgamento. Um pequeno detalhe: a prisão aonde ele está é considerada uma das piores prisões e lá tem um alto índice de morte de detento e de suicídio. Então P. Diddy está numa cela anti-suicídio sob monitoramento 24 horas para que ele não venha a tirar a sua própria vida. Então, enquanto P. Diddy não é levado formalmente a julgamento, enquanto ainda estão ocorrendo as coletas de prova, muitas teorias estão surgindo em volta desse caso. Eu não gosto muito de falar sobre teoria, mas eu vou trazer as mais relevantes aqui, levando em consideração que são apenas teorias. As acusações formais foram trazidas até aqui no momento desse vídeo. A partir de agora, teremos as teorias sobre o caso. Eminem é um dos denunciantes no caso Diddy. Eminem e Diddy nunca se deram bem. Eminem já fez várias letras de música denunciando as situações em que Diddy fazia ali os outros passarem. Ele chamava Diddy de estuprador, além de associar o Diddy à morte do Notorious Big, na primeira gravadora, que após a morte dele, a carreira de Diddy ascendeu com tudo, cresceu, explodiu. Chama o Diddy de traiçoeiro, idiota e o associa à violência física contra a sua ex-namorada, a Casey Ventura. Outra que está super famosa aí é a música She Knows, do J. Cole. Lá ele cita a morte de uma cantora chamada Aaliyah. E ela foi vítima de um acidente de avião muito misterioso no ano de 2001. Essa Aaliyah, ela era namorada de um dos melhores amigos do Diddy. Andava muito Diddy, o Jay-Z e esse Kelly, que era um trio ali de melhores amigos. Na época, esse namorado dela, Kelly, ele tinha 30 anos e a Aaliyah tinha 12 anos. Inclusive, aqui um adendo, o Kelly hoje tá preso pelo crime de pedofilia, mas não desse, de outro. E essa música, ela deixa entender que supostamente a morte dessa Aaliyah teria sido armada pelo Diddy. A música também fala sobre o falecimento do Left Eye em 2002. E para terminar a música, ele fala do falecimento do Michael Jackson. Então ele tá aí tentando vincular essas três mortes. E quando ele fala she knows, ele tá falando, supostamente, ela sabe. Quem é essa que sabe? Supostamente seria Beyoncé, que é a esposa do Jay-Z. Mas por que o Michael Jackson? Tem um áudio que não se sabe se é real, onde o Michael Jackson fala, onde ele afirma que ele está sendo perseguido por pessoas que estão tentando matá-lo. E de fato, a morte do Michael Jackson foi muito estranha. Ele morreu por suposta overdose medicamentosa, mas o chefe de segurança ali demorou muito tempo para chamar uma ambulância. E a associação do She Knows também leva em consideração a Beyoncé, porque o sobrenome dela é Knowles, ou seja, She Knows. Então seria mais ou menos isso, She knows, ela sabe.
e utilizando ali, parafraseando também o sobrenome da Beyoncé. Então, supostamente, ela saberia de tudo o que tinha acontecido. Outro denunciante / vítima seria o Usher. Usher foi praticamente descoberto ali pelo P. Diddy, sendo que, quando ele tinha 13 anos de idade, ele falou em uma entrevista que ele tinha visto coisas de cunho sexual absurdas ali nas festas do Diddy. E também tem a teoria do Justin Bieber, que seria uma vítima. Na época, o Usher chegou a apadrinhar o Justin Bieber e ele conseguiu a tutela do Justin Bieber por 48 horas para o Diddy. Ou seja, o Diddy tinha a posse por 48 horas do Justin Bieber, podendo fazer o que ele quisesse. Após algum tempo, o Justin Bieber fez a música Yum, criando a teoria de que essa música seria uma denúncia aos crimes que ele próprio teria sofrido, como abuso infantil. Também teria sido mencionado em vários filmes como As Branquelas, onde tem aquelas cenas da festa branca, que ocorre leilão de mulheres. Tem também um indicativo na série Supernatural, onde o Sam e o Dean estão conversando ali e naquele momento eles perguntam quem é que gostaria de fazer mal, então a virgem, e aí o Dean responde, o Diddy. Bom, o fato é, ainda que existam muitas teorias da conspiração, sim ou não, elas fazem certo sentido. De qualquer forma, muitos, praticamente todos, eram envolvidos nas festas dadas por P. Diddy. Inclusive Leonardo DiCaprio, vários atores de Hollywood conhecidíssimos, e eu tenho certeza absoluta que eles estão se tremendo nesse momento, com medo que o P. Diddy coloque todo mundo aí no ventilador. Então a indústria musical, a indústria de Hollywood deve estar completamente em alvoroço nesse momento. Mas como eu disse no começo do vídeo, essa é apenas a ponta do iceberg, é apenas o começo desse caso. Ainda está sob investigação, ainda está na fase de coleta de provas e ainda não houve um julgamento formal do P. Diddy. Então assim que o processo caminhar, assim que houver julgamento, assim que houverem novos depoimentos, eu trago aqui como uma parte 2. Não esquece de deixar aqui para mim um comentário sobre o caso que eu trouxe hoje e sobre casos que você quer que eu traga para você. Deixa o teu like, curte muito esse vídeo, compartilha e se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdo. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima!